Boa noite, alunos do quarto período de Direito Administrativo 1. Tivemos uma live no Moodle, né? Eu acho que foi até legal. Tem sempre alguém para reclamar, né? Como se só a gente tivesse nessa situação. Mas enfim, eu não posso fazer vídeos muito grandes. De novo eu peço desculpas. De novo eu falo pra gente lutar com o que a gente tem, né? A gente teve um feriado aí na semana passada. Antes eu tinha deixado um questionário. A gente está utilizando muito esse método de questionário. Por quê? Porque ele é mais fácil, né? Eu deixo o questionário, eu comento na outra semana, porque eu não consigo fazer vídeos grandes. Meu celular não comporta mais. Meu celular é o único instrumento que me, né, de certa forma, me restou. E meu computador é rústico, não tem como. Primeiramente, eu queria explicar o seguinte: não vai haver mais exame geral. Então, os 10 pontos que seriam do exame geral, vocês vão fazer de um questionário que eu vou deixar para vocês hoje. De novo digo, meu método é sempre o mesmo. Deixo no Zap e deixo no Moodle arquivos privados, tá? Na verdade, o questionário, ele é o mesmo que eu passei na semana passada, só com 2 perguntas a mais, para ficarem 10 perguntas para valer 10 pontos. Mas que sentido que tem trabalhar no mesmo questionário? É pelo seguinte: é porque eu quero ver o poder de síntese de vocês, e porque eu vou pegar esse questionário hoje e vou, através do alinhamento dele, das perguntas, tentar explicar a disciplina nesse roteiro, tá? Então eu vou falar de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, empresas, entidades paraestatais ou paralelas, enfim. Então, os 10 pontos que seriam do exame geral, ou seja, eu vou ter mais 10 pontos para distribuir. Fora que a gente vai ter também, se vocês olharem aí o roteiro da disciplina, o cronograma da disciplina, vocês vão observar que vai ter depois um estudo dirigido. Esse estudo dirigido eu vou passar para vocês na semana que vem. Esse questionário que eu vou alinhar hoje, as respostas, as perguntas com vocês, vocês vão me enviar através do meu Zap pessoal, ou não é Zap de grupo, né? É o Zap pessoal, vocês já fizeram isso, ou no meu e-mail mulici, mulici07@gmail.com, até no dia 15, que é a próxima sexta, ok? Então, esse questionário aqui, que são 10 pontos do exame geral, correspondente ao exame geral, vocês vão me entregar até dia 15, me enviar, tá? Como eu disse, é aquele questionário que eu fotografei para vocês na semana passada, com 2 perguntas a mais. E eu vou comentando como é que faz cada uma. Fiquem tranquilos, tá? É muito difícil fazer aula expositiva assim virtualmente. E eu tenho uma dinâmica de andar para lá, para cá e tal, e isso em termos de câmera é muito problemático. Eu sou muito acostumada com direção, em termos de cinema, né, de roteiro, mas atriz eu não sou muito boa não, esse negócio aí não ia dar muito certo não, sabe? E eu também tenho essa dificuldade imensa, meu celular não aguenta mais, de tanta coisa que tem, né? E de tanto material que eu recebo e tudo mais, ele já tá, né, coitado, capengando. E a minha internet é horrível. Eu não posso fazer vídeo grande porque, de fato, ele não... a internet nessa hora piora. Eu já gastei 12 horas para carregar um vídeo para uma turma. Eu já gastei 5 horas para carregar um vídeo de 5 minutos. Então eu não posso ficar fazendo.
Esse negócio de live, por exemplo, eu fui tentar hoje, eu tava lá na live da faculdade, eu não consegui colocar minha cara. A câmera não é lida pelo Moodle. Cara, eu não vou fazer live, entendeu? Se quiser, faz um requerimento, manda pro Papa Francisco e aí ele me retorna. Bom? Bem, eu acho que vocês vão gostar do que a gente vai fazer agora, tá? Vamos lá, a gente tá na linha, indo direto para a disciplina, a gente tá na linha de explicar, né, a administração pública indireta. A administração pública indireta, ela é feita através de algumas entidades, tá? Que a gente vai estudar, a gente vai comparar, e vocês devem ter percebido no questionário que eu fiz um questionário básico, né, para conceituar, para exemplificar. Por quê? Porque isso é didático. Eu não poderia, nesse primeiro momento, fazer um questionário em que vocês tivessem que relacionar uma coisa com a outra, pensar nisso, pensar naquilo. Não, é uma coisa bem primária mesmo para aprender, né? Para aprender. Eu creio que talvez alguns de vocês tenham feito, mas caso contrário, se não tiver feito, não tem problema nenhum, vocês vão fazer. Vão me entregar, mas eu vou explicar cada coisa aqui, tá? Então, como eu estava dizendo, a administração pública indireta, ela é realizada através de algumas entidades que nós vamos estudar agora, né? Por exemplo, autarquia. O que é autarquia, tá? Só dando a ideia aí para vocês. São entidades da administração pública indireta, porque direta é o quê? Ministério, secretaria. A gente já falou sobre isso, né? Que são, as autarquias são da administração pública indireta, são pessoas jurídicas de direito público. Presta atenção nisso aí, porque tem entidade da administração pública indireta que é pessoa jurídica de direito privado, pelos moldes dela. A autarquia não, ela é uma pessoa jurídica de direito público mesmo. Elas existem para auxiliar a administração pública a executar serviços que são típicos da administração pública. Por exemplo, que tipo de serviços são esses? Impressão de dinheiro, impressão de informativos oficiais, lembrando que a administração pública sempre está pautada pelo princípio da publicidade, né? A gente já viu isso. Então, essa publicidade é feita como? Tem que ser feita por algum órgão da administração pública. Indireta aqui no caso, né? A autarquia cuida disso também. Institutos de estudo, tá? Conselhos profissionais estudantis e controle e regulação de serviços públicos. Né? Agências reguladoras são autarquias, CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, o Instituto, o IAPA, o Instituto não sei o que, de não sei das quantas, sendo, né, eles prestam serviços públicos, eles fazem serviços que têm que ser prestados pela administração pública. Para se criar uma autarquia, tem que ter uma lei específica para criar a autarquia. Não é simplesmente uma lei que autoriza um estado ou a União a fazer tal entidade. Não, tem que ser uma lei específica para criar a autarquia. Elas possuem orçamento, patrimônio e receita próprias. Por isso, a sua gestão administrativa e financeira é descentralizada. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a partir do momento que aquela autarquia ela é criada, ela tem uma certa autonomia, ela tem um orçamento próprio, né? Ela tem uma receita própria, ela se auto-administra e ela não tem uma subordinação, ela tem uma vinculação ao órgão da administração pública direta, ou seja, a um ministério, a uma secretaria, né? A um órgão da administração pública direta
relacionado àquele serviço, tá? Por exemplo, CNPq, ele não é subordinado, mas ele é vinculado ao MEC, ok? Bem, essa vinculação a ministérios, secretarias, ela, como eu disse, ela não é uma subordinação, é apenas um controle finalístico. O que é isso? Ver, né, esse ministério, ele, de certa forma, ele fiscaliza para ver se a finalidade daquela autarquia, daquela entidade está sendo seguida. Simplesmente isso, ok? Nas autarquias, no geral, trabalham só funcionários concursados, são os chamados estatutários. Em casos excepcionais, pode haver admissão via CLT. Muito comum hoje a terceirização, né? E o funcionário lotado numa autarquia, ele não pode acumular outro cargo na administração pública, tá? Os contratos das autarquias só ocorrem através de licitação, ou seja, tudo que tem licitação no mês mostra que aquela entidade ela é totalmente dominada pelo poder público, né? E por terem esse status, as autarquias são imunes aos impostos, tá? Elas possuem prescrição quinquenal, ou seja, de 5 anos das suas dívidas, seja lá qual for. Os bens das autarquias são impenhoráveis e os prazos que as autarquias, caso se envolvam em ações judiciais, né, são prazos diferenciados. É o prazo em dobro para recorrer e em quádruplo para contestar, tá? Exemplos práticos de autarquia, vários: Anatel, ANEEL, Banco Central, INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, CNPq, Casa da Moeda, Imprensa Oficial dos Estados, ou seja, são serviços que de fato têm que ser feitos pela administração pública, mas de uma forma indireta, tá? Então prestem atenção nessas características, tá? Porque vocês vão utilizar isso, ok? Peraí. Bem, vamos falar agora das chamadas fundações públicas. O que são essas fundações públicas? Atenção para não confundir com as fundações privadas. Por exemplo, a FPL é uma fundação privada, a FUMEC é uma fundação privada, mas o sentido delas é bem parecido. Porque o que é a fundação? Vocês já devem ter estudado isso em direito civil, né? A fundação, ela é um patrimônio, né, que é utilizado para abrir uma entidade, um instituto, para que possa realizar serviços e obras sociais, vamos assim, de cunhos sociais, sem fins lucrativos. Da mesma forma, isso funciona para a administração pública. O que acontece? Na administração pública você tem, por exemplo, uma universidade federal, né, de qualquer estado aí, e dentro dessa universidade federal vai ter, dentro do orçamento dela, vai ter um patrimônio, vai ter um dinheiro ali, ou seja lá que entidade pública for, e esse patrimônio vai ser destinado a se fazer o quê? Uma entidade de pessoa jurídica de direito público. Atenção, a fundação pública também é uma pessoa jurídica de direito público. Muita atenção a isso. Na verdade, o que é a fundação? É a personificação jurídica de um patrimônio público, né, para a realização de algum serviço social que não necessariamente precisa ser realizado pela administração pública. Olha só, na autarquia são serviços típicos da administração pública, nas fundações públicas não, tá? São realmente serviços que poderiam ser prestados por outros. Entretanto, a administração pública, enquanto cria ali uma fundação, essa fundação se destina a esse serviço social. Geralmente é educação, arte, cultura, enfim.
Então elas são instituídas, mantidas, né, trabalhadas pelo poder público para executar essas atividades, tá? São criadas por lei autorizativa, não é lei específica igual na autarquia. O que é autorizativa? A lei, ela permite a criação. Não significa que foi feita só para aquilo. Ela permite, né, que crie a fundação, uma fundação qualquer. Mas não significa também que ela vai ser fundada. Então é só lei autorizativa mesmo, tá? Possuem também, por serem um patrimônio que foi separado à parte ali para elas, então elas têm patrimônio, receita e administração própria, né? Por isso que é descentralizada, é da administração pública indireta, tem a sua receita própria, a gestão administrativa é própria, tá? Portanto, ela não tem subordinação hierárquica àquele órgão da administração pública direta ao qual ela se vincula. Ela não tem hierarquia, ela não tem subordinação, ela tem a mesma vinculação da autarquia, que é uma vinculação de supervisão de finalidade, ou seja, aquela secretaria, aquele ministério, ele vai apenas se vincular ali para ver se a função finalística, se a finalidade está de acordo, tá? Está indo tudo de acordo com aquela entidade que autorizou, que a criou e tudo. Bem, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma fundação na Federal que é a FUNP, Fundação Mendes Pimentel. Foi um pedaço ali do patrimônio da Federal que foi destinado a fazer essa fundação para desenvolver alguns trabalhos sociais, tá? Então, a FUNP, ela não está subordinada ao MEC, né? No caso, o Ministério da Educação. Ela não está subordinada, mas ela está sob vinculação de supervisão finalística, ou seja, observar se a finalidade está de fato de acordo, tá? Ela executa o serviço, como eu disse, é fundação, então não tem fins lucrativos, tá? Os funcionários, na grande maioria mesmo, como nas autarquias, são concursados, são, portanto, estatutários, somente em casos excepcionais admite outras formas de contratação, tá? E esses funcionários não podem acumular outro cargo na administração pública. Fala-se muito na questão da autarquia e na fundação, da exceção apenas do magistério. O que é o magistério? Né? Dar aula numa instituição pública. A gente está falando aqui de cargos da administração pública, tá? Por ser assim totalmente também, né, do poder público, os contratos são só realizados através de licitação, na mesma forma que as autarquias, tá? E tem os mesmos privilégios que a gente já falou aqui das autarquias. Imunidade de impostos, prescrição quinquenal das dívidas, ou seja, 5 anos prescreve, penhorabilidade de bens, e caso se envolvam em ações judiciais, prazos diferenciados, prazo em dobro para recorrer, em quádruplo para contestar. Exemplos de fundações. Já falei, uma FUNP, a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, é uma fundação. A USP, a Universidade de São Paulo, é uma fundação, né? A FUMA, que é a Fundação Mineira de Arte, né? Que até desenvolve a Faculdade de Belas Artes ali da Guinhar, tá? Então, ou seja, eu acho que ficou assim, de certa forma, esclarecido aqui para você sobre isso. O vídeo tá ficando muito grande, tá? Eu vou ver se eu acelero aqui ou gravo outro. Vamos passar agora para as empresas públicas, tá? Empresas públicas. Antes da gente falar sobre empresa pública, eu quero falar para vocês a respeito das chamadas entidades paraestatais. Ou seja, são entidades que são maiores, tá, do que essas que a gente já comentou, que as fundações e que de certa forma as autarquias também, ok? Mas eu quero que vocês entendam primeiramente uma coisa. As entidades paraestatais,
na verdade, trata-se de gênero, é um gênero. E empresa pública, sociedade de economia mista e as chamadas serviços, chamados serviços sociais autônomos, são espécie. Então, quando se fala em empresa pública, sociedade de economia mista e serviços sociais autônomos, nós estamos falando de 3 espécies de entidades paraestatais. Então, entidades paraestatais conjunto, e esses 3 que eu falei, serviços sociais autônomos, sociedade de economia mista e empresa pública, são elementos, são tipos de entidades paraestatais, tá? Portanto, a sociedade de economia mista, a empresa pública, serviços sociais autônomos são entendidos e classificados genericamente como entidades paraestatais. As entidades paraestatais, atenção, são pessoas jurídicas de direito privado. Mas por que se elas pertencem à administração pública indireta? Sabe por quê? Porque o formato delas é o mesmo formato, tá? De entidades privadas. Por exemplo, as sociedades de economia mista possuem o formato das SAs. As empresas públicas têm formato de um monte de empresa que vocês vão estudar as formas ainda, né? Limitada, tem a mesma forma, tá? Mas elas são da administração pública. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Mas elas são pessoas jurídicas de direito privado. Em termos de natureza jurídica, prestem atenção nisso. A autorização para a criação dessas entidades paraestatais, sempre também por lei autorizativa, não é lei específica, é autorizativa, tá? E elas se destinam, por que elas são assim diferentes das outras que a gente viu até agora, que é, né, autarquias e fundações públicas? Porque, na verdade, as entidades paraestatais, elas se destinam à realização de obras, serviços ou atividades econômicas de interesse coletivo, mas que poderiam ser realizadas por entidades privadas. É tipo distribuição de água, serviço bancário. Isso é feito, né? Poderia ser feito por entidade privada. Entretanto, por ser de interesse coletivo, por serem muito importantes, muito técnicas, são feitas por entidades paraestatais que pertencem à administração pública indireta, tá? Ou seja, as entidades paraestatais, elas são mais técnicas, elas são maiores, ok? Utilizam métodos e técnicas do setor privado para atingir fins de interesse público. Então, como exemplo de entidade paraestatal, os bancos públicos, as empresas públicas em geral. Então, qualquer sociedade de economia mista, empresa pública, é um exemplo de entidade paraestatal. Só que agora a gente vai especificar cada uma delas, tá bom? Pera aí. Então, gente, falando das empresas públicas, vamos especificar agora as empresas públicas. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, a gente já falou sobre isso, destinada à prestação de serviços industriais ou atividades econômicas em que o Estado tenha interesse ou que considere necessário à população e à coletividade, tá? Elas possuem autonomia financeira, administrativa, patrimônio próprio, elas são empresas mesmo, só pertencem à administração pública, são da administração pública indireta. O patrimônio pode ser utilizado, onerado, alienado, do jeito que a administração dessa empresa bem entender, tá? E o capital, toda empresa tem capital. O capital da empresa pública é exclusivamente 100% público. 100% público. Jamais se esqueçam disso, tá?
na verdade, as empresas públicas, elas se valem dos meios da iniciativa privada para atingir fins de interesse público. Eu acabei de falar isso, tá? São vinculadas, mas não subordinadas aos respectivos ministérios. São supervisionadas e controladas finalisticamente. A mesma coisa, finalística, só para ver se a finalidade está indo bem, pelos ministérios aos quais são vinculadas. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Os Correios é uma empresa pública. Ele é relacionado ao ministério, sei lá, vamos colocar aqui, Casa Civil, Comunicação, nem sei mais o que tem, né? Mas ela não é subordinada, ela é supervisionada para ver se a finalidade está indo, né, dentro da legalidade direitinho. Os contratos, por elas terem o capital 100% público, contrato sempre por licitação. No caso dos funcionários, você tem uma parte que tem, apesar de serem concursados, se submetem a muitas leis da CLT. E outros que são seletistas mesmos, tá? Existem muito poucos ali concursados e tudo mais. É o seguinte, da mesma forma, se você está ali nessa entidade chamada empresa pública, você não precisa se preocupar que você está acumulando cargos. Você tem exceções mais técnicas, tá? 2 cargos de professor, você pode acumular se estiver trabalhando numa empresa pública, 1 ou 2, ou também na área de saúde pública, tá? Não tem privilégios esses aí que a gente falou de prazo, prescrição quinquenal, igual nas autarquias e nas fundações públicas, tá? Não tem também nenhum privilégio processual, não paga imposto e tudo mais, ok? Exemplos lindos, maravilhosos de empresas públicas. Correios, a gente já falou. Caixa Econômica. A Caixa Econômica é uma empresa pública. O patrimônio da Caixa Econômica é todo público. O capital da Caixa Econômica é público, tá? Embrapa, Embraer. E por ser empresa pública, gente, qual é a finalidade maior de uma empresa? Lucrar. Às vezes lucro, às vezes não, mas a finalidade é lucrar. Então, todo o lucro dessas empresas, a gente tem uma potência, chamada Embraer, por exemplo. Sempre deu muito lucro. Eles queriam privatizar, né? A sorte que deu esse negócio, deu pau a privatização da Embraer, né? Pô, uma fábrica de avião, né? Não é fácil, não. Então, a empresa, ela lucra, né? Ela lucra e esse lucro, obviamente, vai para os tesouros, ela se sustenta e tudo mais e os lucros vão para o tesouro público. Bem, agora nós vamos entender uma outra entidade paraestatal chamada Sociedade de Economia Mista, tá? Qual é, né, da Sociedade de Economia Mista? Espera aí para eu não gastar muito tempo. A Sociedade de Economia Mista, ela é muito interessante porque ela é uma empresa, tá? Ela tem um formato de SA, ou seja, de sociedade anônima. Eu acho que vocês não estudaram direito de empresa ainda, não sabe como é que funciona, mas o formato é esse, é de sociedade anônima, é como se fosse qualquer outra empresa de sociedade anônima aí. A gente tem banco particular que é sociedade anônima, acho que é a grande maioria, né? E só que tem uma grande diferença. A sociedade de economia mista, o que é a SA? São ações, né? A empresa é uma entidade, uma empresa, é uma pessoa jurídica de direito privado também, porque tem essa forma de SA, não se esqueçam que é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? E então a sociedade anônima, ela é formada por ações, 100% de ações. Na sociedade de economia mista, pelo menos 50% mais um é da administração pública, é do poder público. Então, se você tem uma sociedade de economia mista, o Estado ali, União, né, seja lá que sociedade de economia mista vinculada a que for, né, desses órgãos aí, seja,
Pode ter, a União tem 60%, tem 51%, tem 70%. Ela é majoritária, é ela que coordena. Mas existe também, através das ações, o capital privado. Tá? Da mesma forma, é bem parecido com o que vocês viram aqui da empresa pública. Tem autonomia administrativa financeira. A diferença é essa do capital. O capital público, assim, pelo menos 50% mais 1%. Tem que pertencer ao poder público. Também criada por lei autorizativa. E a atividade é também na mesma linha de raciocínio. São atividades bem técnicas, de utilidade pública, tá? Geralmente atividades industriais, econômicas, no geral, bancárias, em que poderia ser feita e é feita, maioria das vezes, pelas entidades privadas. Entretanto, o Estado tem interesse nessas atividades e elas existem para serem, porque para o Estado fazer, né, através da sociedade de economia mista, porque a população necessita, porque é interessante, porque precisa, e é bom para o Estado. E é melhor ainda para a população precisa de serviço bancário mais fácil, precisa de indústrias, né? O Estado precisa enriquecer também, tá?